Boa noite, a paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã. Mais uma quarta-feira que a gente está aqui na nossa Escola Bíblica Online. Nós já estamos na penúltima quarta-feira desse ano de 2020. E ao longo das quartas nesse ano, na nossa Escola Bíblica, que passou a ser as quartas em função dessa pandemia do coronavírus, todas essas quartas-feiras desse ano a gente tem aprendido a respeito da Palavra do Senhor. Nós iniciamos aprendendo a respeito da Igreja de Cristo e agora nós seguimos aprendendo com as palavras de Jesus no Sermão do Monte. Glórias a Deus porque nós chegamos até aqui e que nessa noite eu e você tenhamos mais uma aula abençoada e que nós possamos continuar aprendendo com as palavras de Jesus. Uma boa aula e nós voltamos no final. Graça e paz, amados. Vamos dar continuidade aos nossos estudos do Sermão do Monte. Hoje nós iremos ver Mateus capítulo 6, dos versos 16 a 18. Mateus 6, 16 a 18. Diz assim: quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Amados, o Sermão do Monte, como já disse tantas e tantas vezes, o seu contexto é tão importante quanto as lições em si do Sermão do Monte. O contexto do Sermão do Monte, ele dá a dimensão da importância do Sermão do Monte para todos os cristãos. E a importância é tamanha que o Sermão do Monte até hoje tem desafiado tanto cristãos como não cristãos. São as palavras mais belas e mais profundas já proferidas num sermão. São os ensinos mais profundos que nós temos conhecimento na literatura humana, quer seja de sábios, quer seja de filósofos, quer seja de qualquer outra conotação literária. Não existe no mundo nenhumas palavras, nenhum discurso com tamanha profundidade quanto este aqui. Como eu falei para os irmãos várias e várias vezes, ateus, filósofos, historiadores, sociólogos, antropólogos, teólogos se debruçam no Sermão do Monte estudando. Livros e livros foram escritos acerca desse sermão. Portanto, o contexto é extremamente importante. Dentre as coisas que fazem parte do contexto, eu já falei que o sermão é dividido em 7 partes. 7. De uma maneira tão perfeita, tão simétrica, que chama assim a atenção. E 7, você deve lembrar, que é o número da perfeição para os judeus. 7 é o número da perfeição de Deus na cultura judaica e na literatura bíblica, sempre tendo cuidado para não cair naquela coisa de numerologia, não é isso. Mas o 7, de fato, na Bíblia, é o número da plenitude de Deus. Deus na Bíblia tem 3 números: o 1, que ele é uno, o 3, porque ele é uma triunidade, e o 7, porque ele é perfeito, pleno, é o número da plenitude de Deus. Então o 7 se repete em muitas coisas. O sermão foi escrito em 7 partes. Foi proferido, melhor dizendo, em 7 partes. Cada parte com um tema, cada parte é uma sessão. Nesse momento, nós estamos vendo a 4ª sessão do Sermão do Monte, que trata da piedade do cristão, ou da vida religiosa do cristão. E o tema predominante é justiça. Embora a parte 3, a sessão 3, que nós já pregamos,
trate da justiça de Deus, essa parte que trata da piedade de Deus também tem muito a ver com justiça. Porque justiça é uma das características primárias de Deus, primordiais de Deus. E ao mesmo tempo é uma característica que falta aos seres humanos. Os seres humanos, eles são por natureza injustos. Assim, a seção 3, que tratou da justiça de Deus, tratou da justiça de Deus no relacionamento na sociedade, com o próximo, do homem para com o homem. A seção 4, que trata da piedade, vai tratar também de justiça, mas de justiça no sentido religioso, espiritual, justiça no relacionamento com Deus, justiça no relacionamento religioso, na vida cristã. E essa sessão começou tratando da justiça na questão da prática da esmola, ou seja, o cristão, até para dar uma esmola, é diferente do mundo e das outras religiões. A justiça do cristão na esmola deve buscar a glória de Deus, não a sua glória, nem sequer ser visto pelos homens, mas pelo Pai que está em secreto, e o Pai que está em secreto te recompensa. Assim, é a justiça na religiosidade do cristão, na vida cristã. Então ele começa com o exemplo da esmola, depois ele passa para a oração. A esmola, a oração e o jejum que nós vamos ver hoje são 3 fatores que existem em praticamente todas as religiões. Todas as religiões do mundo, eu acho que são poucas as exceções, prega uma dessas 3 coisas, ou as 3 coisas, né? Oração, esmolas e jejum. Só que o cristianismo é a contracultura deste mundo. A contracultura cristã se opõe à cultura do mundo, religiosa, secular, qualquer que seja. E a cultura cristã, ela é diferente porque ela vem do céu, ela vem de Deus. E tudo que o cristão faz, ele tem que fazer diferente do mundo, porque o mundo jaz no maligno, o mundo está contaminado pelo pecado. E a cultura cristã, o reino de Deus, onde Deus governa, onde Deus domina, as ações, os pensamentos, as intenções, as atitudes são totalmente diferentes, porque devem ser para a glória deste rei, desse mundo que ele governa. Assim, até a esmola do cristão deve ser diferente da do mundo, porque deve refletir a contracultura cristã, que se opõe à cultura secular. Não só as esmolas, também a oração, como nós falamos, e na próxima aula vamos ver a oração dominical. Eu falei só como deve ser o modo da oração, mas eu não discuti a oração dominical de Jesus, eu vou falar isso na próxima aula, mas hoje nós vamos tratar do jejum. O jejum do crente obrigatoriamente deve ser diferente do jejum das outras pessoas. Ele começa falando sobre o jejum cristão, mostrando como deve ser o jejum na contracultura cristã, dizendo o seguinte: quando jejuares, eu vou já desenvolver esse ponto aqui, mas deixa eu adiantar. Jesus não pressupõe que nós iremos jejuar ou não, que nós cristãos devemos jejuar ou não. Ele parte do pressuposto que nós devemos jejuar. E esse é um tema importante porque na nossa cultura, principalmente nas igrejas tradicionais, não se jejua. O cristianismo moderno, ele perdeu essa prática. Ora, se nós pegamos a ideia de ajudar, de ofertar, de dar esmola, de fazer boas obras, se nós pregamos que devemos orar, por que nós não pregamos e não insistimos também na prática do jejum? Uma vez que Cristo insistiu, quando jejuares? Então, segura esse ponto por enquanto, daqui a pouco eu desenvolvo. Mas de novo ele diz: não seja como os hipócritas. De novo ele diz: olha, existem jejuns feitos no mundo, nas religiões, nas igrejas,
nas sinagogas, que são jejuns que não agradam a Deus, que são feitos com hipocrisia, e vocês não devem ser como eles. Vocês são a contracultura cristã, e como contracultura cristã, vocês não devem ser como eles. A hipocrisia não é o único pecado a ser evitado, nem na oração, nem no jejum, nem nas orações. Por exemplo, na oração, a vã repetição deve ser evitada também. Então não é só a hipocrisia, é o modo como é feito também. Não é só a intenção, é o modo também. Mesma coisa no jejum. No jejum não é só a intenção, mas também o modo de jejuar do cristão deve ser diferente. Muito bem. Ele fala aqui que não vos mostreis contristados como os hipócritas. Olha como o Sermão do Monte é profundo. Ninguém pregou contra o jejum, ainda mais da nação judaica. Ninguém nunca falou nada contra os jejuns, o modo religioso dos judeus jejuar. Veio o Messias, porque eles tanto esperavam e até jejuavam pela vinda do Messias, e diz: está errado o que vocês estão fazendo. Eu costumo dizer, pastor Helder Carantino, que o Sermão do Monte é o sermão que mais mostra a nossa situação diante de Deus, e também a nossa distância do que na realidade deveríamos ser e fazer, mas não somos e nem fazemos. Ou por falta de conhecimento, ou por falta de compromisso, e na pior das hipóteses, por falta das duas coisas. Então esse sermão mostra as pessoas jejuando, e Jesus vem e diz: olha, está tudo errado, mas o Messias está aqui para corrigir, para mostrar para vocês como é o jejum que agrada a Deus, como deve ser o jejum do cristão, como deve ser o jejum na contracultura cristã. John Stott, tratando do mesmo assunto, mas com muito mais propriedade do que eu, diz o seguinte: o cristianismo evangélico, presta atenção, o cristianismo evangélico, cuja ênfase está na religião interior do coração e também do espírito, tem dificuldade em render-se a uma prática física e exterior como o jejum. Ele está correto. Tanto nós enfatizarmos que o cristianismo é uma religião interior, do coração, do pensamento e tal, esquecemos que existem práticas cristãs que diz respeito ao nosso exterior e a nossa parte física, como o jejum. Eu posso colocar também as esmolas aqui e a oração também, mas é tão espiritualizado a prática cristã que nós esquecemos de coisas exteriores e físicas, e o jejum faz parte disso. Talvez por isso, como diz John Stott, que o jejum é tão negligenciado nas igrejas. Muito bem. Algumas considerações iniciais. O que é um jejum? A definição básica de jejum é abster-se de alimento. É a definição mais simples e ampla. O que é jejum? Abster-se de alimento. Qual seria a definição para um jejum cristão? Abster-se de alimentos para uma comunhão mais íntima com Deus. Essa seria a definição para o jejum cristão. Abster de alimento para uma comunhão mais íntima com Deus. Porque pessoas fazem jejum por qualquer motivo. Por exemplo, políticos fazem greve de jejum por uma causa política, por uma libertação de algum preso político, por uma lei, e por aí vai. O cristão, quando jejuar, ele deve se abster de alimento para uma comunhão mais íntima com Deus. Paulo chega a tratar do relacionamento sexual entre um esposo e uma esposa como um tipo de jejum. Ele vai dizer lá em 1 Coríntios 7,5, eu preciso abrir, vou só citar. 1 Coríntios 7,5 vai dizer o seguinte: não vos abstenhai-vos um do outro, seria jejuar ali, salvo por mútua concordância, os dois têm que concordar, e
para uma consagração maior a Deus, uma intimidade maior a Deus. Então, até no relacionamento conjugal, se houvesse uma separação temporária física dos corpos no relacionamento conjugal entre homem e mulher, seria para um jejum, visando ter mais comunhão com Deus. Então essa é a ideia básica do jejum cristão. Abster-se de alimento para ter mais comunhão com Deus. Alguém poderia dizer, olha, mas aí nós temos um problema. Qual seria o problema? Abra a tua Bíblia, aí sim você tem que abrir a Bíblia, para Mateus 9,14, é aqui mesmo. Mateus 9,14. Mateus 9,14. Vieram depois os discípulos de João e lhe perguntaram: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e teus discípulos não jejuam? Respondeu Jesus: podem acaso estar tristes os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Na passagem paralela de Mateus, que é Lucas capítulo 5, Lucas acrescenta um detalhe interessante nessa passagem aqui que eu acabei de ler. Lucas 5, 33. Disseram-lhe eles, os discípulos de João, e bem assim os dos fariseus, frequentemente jejuam e fazem oração. Os teus, entretanto, comem e bebem. É a mesma passagem, mas com um detalhe interessante. Temos um problema aqui. Os discípulos de Jesus, segundo os próprios discípulos de João Batista, dizem que, olha, mas nós, discípulos de João, jejuamos, os fariseus jejuam, e os teus comem e bebem. Há uma contradição aqui no caso do ensino de Jesus Cristo? Não, de jeito nenhum. E vou explicar por quê. Primeiro, o livro não é escrito em ordem cronológica, não está uma coisa atrás da outra. Essa passagem de Mateus aí pode ter até acontecido antes, mas mesmo que tenha acontecido depois, não seria no mínimo uma hipocrisia ensinar jejum e ao mesmo tempo não jejuar? Sim, seria uma hipocrisia, mas vamos lá. Primeiro, que tanto Jesus como os discípulos jejuavam. Eu coloquei um pouquinho mais para frente aqui vários exemplos de jejum de Jesus Cristo, e daqui a pouco eu vou citar para vocês os vários exemplos. Jesus jejuando, os discípulos jejuando, a igreja jejuando. Então não é que eles não jejuavam, como alguém pode correr e dizer, olha, mas ele está ensinando jejum sem jejuar. Não é isso. Não é isso. O que seria então? O ensino bíblico mostra que o jejum se relaciona com diversos modos, temas e até com situações. É melhor colocado assim. O jejum se relaciona com modos, com alguns temas específicos e situações específicas. Em todas elas existem 4 princípios. Esse é o ensino bíblico do jejum. Quais são esses 4 princípios? O jejum deve sempre ser acompanhado com renúncia e autodisciplina. Esse é o primeiro princípio. Jejuar deve sempre vir acompanhado de renúncia e autodisciplina. É claro que tem que ter autodisciplina. Primeiro, para você aguentar sem comer. Então você tem que disciplinar seu corpo, sua mente, suas emoções, para não fazer aquilo que tua mente, teu coração, teu corpo pede. Então é uma autodisciplina e ao mesmo tempo é uma renúncia. Eu estou renunciando isto que é importante, que todo mundo valoriza, que é importante para mim, que eu valorizo, mas eu estou renunciando isso para uma causa, para um motivo superior. Aí vem o segundo princípio. O primeiro é renúncia e autodisciplina. O segundo princípio é humilhar-se diante de Deus. O jejum é uma maneira de nós nos humilharmos diante de Deus.
Do mesmo jeito que nós nos humilhamos na oração, como Ana, que eu preguei na semana passada, se derramando, o jejum também é uma maneira de nós nos humilharmos diante de Deus. O jejum, por exemplo, existem vários exemplos, né, na Bíblia. Deixa eu citar aqui, Salmo 35, 13. Salmo 35, 13. Quanto a mim, porém, estando eles enfermos, as minhas vestes eram pano de saco. Eu afligia a minha alma com jejum, e a oração me reclinava sobre o peito. Postava-me como se eles fossem meus amigos ou meus irmãos. Andava curvado, de luto, como quem chora por sua mãe. Ele se humilhava, se derramava, afligia a sua alma. Aliás, a expressão afligir a sua alma é a expressão mais comum no Antigo Testamento para o jejum. Quando alguém afligia a sua própria alma, se humilhava diante de Deus. A terceira coisa, o terceiro princípio é arrependimento. Jejum e arrependimento andam juntos. Então são 4 princípios para o jejum: renúncia e autodisciplina. Você abre mão de algo necessário, inclusive para a sua vida, para se dedicar à glória de Deus, a buscar Deus, ou por uma situação específica, por um modo específico, um tema específico, né? Renúncia e autodisciplina, primeiro. Humilhar-se diante de Deus, segundo. Arrependimento, porque o arrependimento e o jejum andam juntos, assim como a humilhação e o jejum também andam juntos. Por exemplo, Neemias 9, 1, 2. Vamos ler, né? Neemias 9, 1, 2. E Neemias, ele convoca um jejum para que todos se humilhem diante de Deus. Neemias 9, 1, 2. No dia 24 deste mês se ajuntará os filhos de Israel com jejum e pano de saco e traziam terra sobre si. Os da linhagem de Israel se apartaram de todos os estranhos, puseram-se em pé, fizeram confissão dos seus pecados e das iniquidades dos seus pais. Jejum e arrependimento andam juntos. Um quarto e último princípio é que jejuar envolve dependência de Deus para a vontade de Deus. Isso é importantíssimo. O jejum envolve dependência de Deus para a vontade de Deus. Depender de Deus para que Deus faça a sua vontade na sua vida. Então são esses 4 princípios: renúncia e autodisciplina, jejuar e arrependimento andam juntos, jejuar e humilhar-se andam juntos, e dependência de Deus para fazer a vontade de Deus. Eu posso mostrar aqui um exemplo clássico na Bíblia, que todo mundo creio que conheça, da rainha Esther. Esther, capítulo 4, vamos lá na rainha Esther, capítulo 4, versos 11 e 16. Eu creio que todos conhecem a história em que a nação judaica, o povo de Deus, passava por uma crise terrível, em que um decreto foi emitido, e nesse decreto iria exterminar todo o povo judeu. Veja que holocaustos ao povo judeu, durante toda a história, não faltou, né? Não foi só Hitler, não. Esse povo está em pé porque é de Deus mesmo. Está aqui mais um holocausto em que todos os judeus seriam mortos. E neste momento, a rainha Esther, que estava na corte, ela tenta comparecer diante do rei sem ser convidada, o que causaria a sua morte se o rei, por acaso, a rejeitasse ou ficasse indignado com a sua presença sem convite. E para chegar até o rei, o que é que ela faz? Versículo 11: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que para qualquer homem ou mulher que, sem ser chamado, entrar no pátio interior para avistar-se com o rei, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro,
para que viva. E eu, nesses 30 dias, não fui chamada para entrar ao reino. Versículo 16. Vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim. E não comais, nem bebais por 3 dias, nem de noite, nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Aqui um jejum pela dependência de Deus, para depender totalmente de Deus e da vontade de Deus. Se por acaso o rei tivesse executado a rainha Esther, ela teria jejuado diante da vontade de Deus. Senhor, seja feita a tua vontade. Se ele me matar, matou. Se ele me atender, amém. Nós sabemos que o rei acabou atendendo Esther. Mas é um jejum para depender de Deus e da sua vontade, qualquer que seja ela. Para ter forças e fé para depender da vontade de Deus, qualquer que seja ela. Então, 4 princípios para o jejum que eu acabei de citar para vocês. Agora, o que é que Jesus está ensinando acerca do jejum nessa passagem? Que ele corrige o que estava errado dos fariseus, não da Bíblia, não do Antigo Testamento, porque Isaías já tinha falado a mesma coisa. Isaías capítulo 55 já tinha um capítulo todo tratando do modo correto do jejum, mas está corrigindo a religião judaica que tinha se desviado do jejum verdadeiro, como está registrado no Antigo Testamento, e Jesus vai corrigir. Então, quais são os ensinos de Jesus? Primeiro, a motivação do jejum. Primeira coisa que você tem que fazer de jejuar é deixar claro a motivação do jejum. As pessoas podem jejuar por penitência. O que é penitência? Não é pagar pecados, não. A pessoa penitente é a pessoa arrependida por alguma coisa que fez, por um pecado cometido, ou por um pecado de omissão. Então, se jejua por penitência. Daniel 9:3, Daniel jejuou para que o povo se arrependesse dos seus pecados diante de Deus, incluindo inclusive ele, embora ele não tivesse culpa, ele se inclui no meio do povo e ora e jejua, buscando o perdão de Deus, arrependido. Isso está em Daniel capítulo 9, versículo 3. Eu vou citar só algumas passagens, mas porque são muitas passagens e o tempo não permite. Mas vamos lá, Daniel 9:3, para que os irmãos vejam. Daniel 9:3. Voltei o rosto ao Senhor para o buscar com oração e súplica, com jejuns, pano de saco e cinza. Versículo 4. Orei ao Senhor meu Deus, confessei e disse: ah, Senhor Deus grande. Ele vai confessando os pecados. Então é um jejum por penitência. Lembre-se, penitência não é pagar pecados. Ninguém paga pecado, nem com reza, nem com jejum, nem com esmola, nem com boas ações, nem com esmola, com nada. Penitência na Bíblia significa arrependimento, jejum por arrependimento de pecados cometidos. Então esse é o primeiro motivação. E é bom, irmãos, é bom você estar com uma pendência com Deus séria, que te incomoda, que quebra a tua comunhão, e você não, eu vou jejuar o tempo que for necessário. Nós vamos já falar sobre o tempo do jejum, especificamente por isso, pedindo a Deus perdão desse teu pecado, essa minha falha, para que o meu arrependimento seja até maior, aumente o meu arrependimento por essa falha, ou até chegue o arrependimento por essa falha. Jejuar pela misericórdia futura, por uma libertação, por uma bênção social, no trabalho, na família, qualquer que seja o motivo. Por exemplo, uma operação que alguém vai fazer, uma cirurgia que um ente querido vai fazer, uma gravidez que está sendo desenvolvida, que corra tudo bem, que a criança nasça bem, nasça sadia, nasça saudável, sem nenhum problema físico, nem psíquico. Então, é uma misericórdia futura. Senhor, eu vou jejuar porque minha filha está grávida
para que a criança nasça bem, nasça saudável, que ela tenha uma gestação boa, que a criança tenha um parto bom. Senhor, eu vou jejuar porque na minha empresa está tendo muita demissão, mas que o Senhor livre a empresa de fechar as portas e todos esses pais e mães ficarem desempregados. Senhor, a minha tia, meu pai, minha mãe, minha irmã, minha esposa, meu esposo vai fazer uma cirurgia. Eu estou jejuando, orando por uma misericórdia futura, para que o Senhor bote a mão nessa cirurgia. E por aí vai, qualquer que seja a coisa. Então é jejuar por uma misericórdia futura. Esdras 8:1 tem outro exemplo. Eles vão jejuar para que o rei seja favorável na reconstrução de Jerusalém. Todo Israel jejuou, e nós sabemos que eles obtiveram a vitória, obtiveram a misericórdia futura. Jejuar para manter a autodisciplina e autodependência, isso aqui é importantíssimo. O jejum, em todas as culturas, é ensinado e praticado. O doutor Alair Ribeiro, que é esse médico da linha naturalista, mais natural, que é muito contra a drogas específicas, sintéticas, etc. e tal, ele diz: olha, só em você jejuar. Ele chama de jejum intermitente. O que é o jejum intermitente? Jejuar, todos nós jejuamos, porque quando nós dormimos, nós estamos jejuando. Todos nós jejuamos. Só em dormir você já está jejuando. Por isso que de manhãzinha, quando a gente amanhece, vai tomar o café, como é que se chama? Desjejum, porque você jejuou dormindo. Mas o jejum que ele prega, o intermitente, é que você fica até o meio-dia sem comer, todo dia. O ideal é você comer do almoço, entre o horário do almoço e janta, mas do anoitecer até as 11, 12 horas, ele chama de jejum intermitente. Sabe o que acontece, irmão? É uma das melhores coisas para o teu organismo. Tudo que foi criado no universo necessita de um descanso, tudo, inclusive o nosso corpo. Então, as pessoas que praticam jejuns frequentemente, elas têm menos problemas de saúde, como diabetes, hipertensão, tudo por aí vai, só em fazer isso. Por quê? Porque ao fazer isso, eles estão mantendo a autodisciplina do corpo e a autodependência de Deus. Deus vai sustentar. Então, o jejum, até fisicamente, é necessário, para ser sincero, é essencial o ser humano jejuar. Por isso nós dormimos. Porque Deus sabia que nós íamos negligenciar o jejum. E dormindo, de qualquer maneira, jejum às 6, 7 horas. O ideal era que todo cristão jejuasse pelo menos uma vez por semana. Fisicamente vai ser uma bênção para o teu organismo. Só de fazer isso. Se fizer com as motivações corretas, aí vai ser uma bênção para o teu corpo e para a tua alma. Jejuar para manter o amor ao próximo. Até Jesus fez isso. Ele jejuou antes de começar o seu ministério, 40 dias, com jejuns e orações, para amar nós de tal maneira que ele mesmo se entregasse naquela cruz por nós. Jejum para aumentar o amor por Deus, pelo próximo, pelo cônjuge, pelos filhos, por aquela amizade perdida, por aquele ente querido que você está brigado. Senhor, eu vou jejuar especificamente para que o Senhor aumente o meu amor por Ti, Senhor, e pelo próximo, que afinal de contas é o primeiro e maior mandamento. Paulo jejuou, chegou a dizer assim: olha, eu desejo ser anátema para os meus contemporâneos, por amor a eles, jejuando e orando por eles. E eles perseguiram Paulo, inclusive fazendo planos até de matá-lo. E ele jejua, diz: olha, se eu pudesse eu seria maldição, por amor a eles. Então ele jejua para que seu amor aumente por eles. E a última, jejuar para desejar o reino de Deus. Ah, Cristo, que o teu reino cresça, que a igreja cresça, que a gente espalhe o evangelho nesse mundo pecador, que tu voltes para instalar teu reino na terra. Maranata, a hora vem do Senhor Jesus. Então, as motivações do jejum, eu coloquei estas, mas pode ter outras, é claro.
Esse é o ensino de Jesus. Primeira coisa, a motivação. Jejuar por jejuar? Não. Jejuar com as motivações corretas. Penitência, arrependimento, misericórdia futura, manter a autodisciplina e a autodependência de Deus, manter o amor ao próximo, desejar o reino de Deus. Segundo, o ensino de Jesus Cristo fala sobre o dia do jejum. Quando jejuar? Em algumas religiões há dias específicos. A Igreja Católica tem dias específicos, a Anglicana tem dias específicos, a Metodista tem dias específicos, os muçulmanos têm vários dias específicos. Olha, na Bíblia, Deus exigiu um jejum por ano, isso está claro. Isso está claro. Levítico 16, 29 a 31. Levítico 16, 29 a 31. Eu não vou ler, mas vou parafrasear para você. É o dia da expiação, dia do Yom Kippur. Israel faz isso até hoje. Então era obrigado, pelo menos um jejum por ano. Com esses motivos que eu estou te dando aqui. E outros que eu não citei. Arrependimento, libertação, misericórdia futura e por aí vai. No mínimo, nós cristãos devemos pelo menos fazer um jejum por ano. Por quê? Lá em Levítico 16, 29 a 31, quando você lê, você vai ver que é estatuto perpétuo. E toda vez que Deus dá uma palavra como estatuto perpétuo, não pode voltar atrás. Não pode se acabar. Portanto, o jejum é um estatuto perpétuo determinado por Deus. Pelo menos um, irmão, por ano nós temos que fazer. E nós temos que pregar e ensinar isso. Como eu falei, o problema é que as pessoas não têm conhecimento, ou, na pior das hipóteses, não têm conhecimento, ou não têm, sei lá, discernimento do cristianismo. Mas nós temos que pelo menos ter um jejum por ano. Levítico 16, 29 a 31, é estatuto perpétuo. Às vezes, quando Deus dá um estatuto perpétuo no Antigo Testamento, a forma muda, mas o princípio continua. Por exemplo, a Páscoa, estatuto perpétuo. A Páscoa mudou os ritos, não matamos mais cordeiro, não jogamos mais sangue, mas o princípio continua. Por quê? Porque a nossa Páscoa é Jesus Cristo, e é estatuto perpétuo. O apóstolo Paulo observa este dia e fazia muito mais. Por exemplo, o apóstolo Paulo, em Atos 27:9, o apóstolo Paulo, cumprindo este mandamento, esse estatuto perpétuo que eu acabei de falar, Atos 27:9, o apóstolo Paulo vai dar o seu testemunho. Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, e já passado o tempo do dia do jejum, admoestava-os Paulo, dizendo: Senhor, aí continua a história aqui. Ou seja, Paulo, ele observava o dia do jejum, esse dia de Levítico que eu acabei de citar. Mas não é só Paulo. Paulo não só jejuava no dia do jejum, ele fazia jejum o tempo todo. O tempo todo o apóstolo Paulo era um homem de jejuns e orações. Ele vai dizer no seu testemunho lá em 1 Coríntios, em jejuns muitas vezes, e por aí vai. O costume dos fariseus, que era na época de Jesus, era de jejuar. Eles jejuavam, como eu acabei de ler lá em Mateus e lá em Lucas 5. Eles jejuavam 2 vezes por semana. Vamos lá, Lucas 5:33. Lucas 5:33, que eu li no começo. Lucas 5:33. Os discípulos de João e bem assim os fariseus frequentemente jejuam e fazem orações. Os teus, entretanto, comem e bebem. Deixa eu ver se eu acho aqui a outra passagem que diz que eles jejuavam 2 vezes por semana. Deixa eu ver aqui. Lucas 18:12. Lucas 18:12. Jejum 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Aquele fariseu há um tempo. Jejum 2 vezes. Então os fariseus jejuavam 2 vezes por semana. Os muçulmanos me parece que é 3. Eu não sei bem quanto é os muçulmanos agora. A igreja de Cristo não tinha um padrão definido. Por exemplo, Atos 14:23. Atos 14:23.
Na igreja neotestamentária, nós não temos um padrão definido de jejuns. Atos 14, 23. E promovemos em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem havia crido. Mas nós não sabemos quantos. Será não, acho que era bem mais de um, certo? Mas não há um padrão definido. Então, a pergunta para o ensino de Jesus Cristo: quando jejuar? Que dia é o dia do jejum? A resposta é a seguinte: sempre que sentir necessidade ou desejar uma maior comunhão com Deus. Não existe a quantidade definida, no mínimo um. Porque quando Cristo diz, quando jejuares, que eu li aqui no começo, ele está pressupondo que nós vamos jejuar. Quantas vezes? Não diz. No mínimo um nós garantimos, que é bíblico. Mas a resposta é, sempre que sentir necessidade ou desejar uma maior comunhão com Deus. Este é o ensino de Jesus Cristo. Então nós vimos a motivação, nós vimos agora quando jejuar, o dia do jejum. Agora o tempo do jejum, pastor. Quanto tempo eu devo jejuar? Olha, o jejum na Bíblia, no Antigo Testamento, inclusive no dia da expiação, ia do nascer ao pôr do sol. Quando amanhecia o dia para eles era bem cedo mesmo, até o pôr do sol, que para eles 6 horas acabava o dia, 6 horas da tarde já acabava o dia para o judeu. Então, geralmente, o tempo do jejum era do nascer ao pôr do sol. Isso está lá em 2 Samuel 1,12. Vamos ver rapidamente. 2 Samuel 1,12. 2 Samuel, capítulo 1, versículo 12. Já estamos partindo para os finalmente. Plantearam, choraram e jejuaram até a tarde, ou pôr do sol, por Saul e por Jonas, seu filho, e continua a história. Então, o jejum geralmente ia do nascer ao pôr do sol. Agora, qual é o tempo do jejum? Também não tem específico na Bíblia quanto tempo é. Vou dar alguns exemplos para você. Daniel jejuou 3 semanas. Daniel 10:3, pelas revelações, pela profecia, você vê lá em Daniel, ele vai explicar. Então, ele jejuou 3 semanas. Esté, naquele livramento que eu acabei de citar, jejuou por 3 dias. Jesus jejuou por 40 dias. E esse tipo de jejum, ele podia ser abstinência total ou parcial. Aqui tem uma coisa importante. O jejum não significa você nem comer nem beber, como algumas pessoas entendem. Porque a expressão não comer nem beber, ela não é literal. O beber para eles geralmente era acompanhado de um suco de uva ou do próprio vinho. O vinho ou o suco de uva, como queira, fazia parte da refeição deles. Então, por exemplo, não comer, não beber, é que não tinha nada daquilo na ceia. Até porque uma pessoa não pode passar muito tempo sem beber água. Eu me lembro de um caso lá no Ceará, de um amigo meu, na nossa igreja lá na minha cidade, em Oroz, que foi fazer um jejum desse tipo. Não, que ele era muito, sabe? E ele ficou, acho que 2 dias sem beber e sem comer. No 3º dia, se não me falha a memória, ou foi no mesmo dia, foi para o hospital com problema de rins, morrendo. Então não é que você bebendo álcool quebra o jejum, não é isso. Você se abstém do alimento natural que você come, certo? O tempo é o que você aguentar. Não vá fazer sacrifícios que você não possa suportar e ficar doente. Você não vai pagar pecado com isso, quem pagou seus pecados foi Cristo, certo? Portanto, o tempo do jejum, a Bíblia não determina. O normal, o natural, o mais comum, era do nascer ao pôr do sol, mas é de cada um. Se você quer jejuar 2 dias, 3 dias, 1 semana, 40 dias, não há nada. Lembre-se apenas de que o jejum não é você também ficar sem comer absolutamente nada. A pessoa pode jejuar 40 dias, de 5 da manhã, de 6 da manhã a 6 da tarde, à tarde se alimentar e no outro dia voltar a jejuar. Come e bebe, no outro dia voltar e continua o jejum.
Então, este é o ensino de jejum, o tempo do jejum. Para encerrar, o valor do jejum. O ensino de Cristo mostra que o valor do jejum tem o mesmo valor das outras práticas religiosas cristãs, como por exemplo a oração. O jejum ele é recomendado ao cristão. Atos 13, 2, 3, eu acabei de ler para vocês, em Atos 13, eles recomendavam à igreja a jejuar e a orar. Eles fundavam a igreja, estabeleciam presbíteros, Atos 13, e na sequência já ia ensinando eles a prática do jejum. Em Atos 13, 2, 3 diz o seguinte: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, o tetrarca e Saulo, e servindo eles ao Senhor e jejuando. Então o jejum é recomendado ao cristão. Tem que ter estas motivações que eu falei, e outras mais ainda, motivações e princípios bíblicos. E aqui eu encerro, pedindo para você abrir sua Bíblia em Romanos capítulo 14. E aqui em Romanos 14 nós vamos ver novamente os princípios e motivações do jejum. Romanos capítulo 14, versículo 6 em diante. Quem distingue entre si dia e dia para o Senhor o faz. E quem come para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E quem não come para o Senhor não come e dá graças a Deus. Ele vai continuando. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si mesmo. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos, se morremos para o Senhor, morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Ele continua, até que chega no final ele diz: quer comais, quer bebais, está lá em 1 Timóteo, ou fazeis outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Quando chega em Romanos versículo 17, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Assim, pois, seguimos as coisas da paz e também da edificação de uns para com os outros. Em outras palavras, meus irmãos, até no jejum, quer comais, quer bebais, comendo, não comendo, jejuando por um dia, por dois, por três, como diz ele aqui, fazendo diferença ou não fazendo diferença de dia para dia. Tudo o que nós fizermos, que seja para a glória de Deus. É o que ele está dizendo aqui. Faça, versículo 6, faça dando graças a Deus, faça para a glória de Deus, porque se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos. Tudo para a glória de Deus. Eu encerro dizendo para os meus irmãos o seguinte: o jejum é uma coisa importante, que é um tema negligenciado nas igrejas modernas, que nós devemos recuperar, no mínimo um por ano, mas devemos recuperar como Jesus ensinou, seguindo a cultura cristã e não a cultura do mundo, para a glória de Deus. Deus abençoe. Amém. Louvado seja Deus por mais essa aula, mais uma oportunidade que a gente teve de aprender com as palavras de Jesus. Que Deus abençoe a vida do pastor Helder, que tem nos ensinado semana após semana com as palavras do Mestre, e que eu e você possamos colocar em prática aquilo que nós temos aprendido aqui. Que não fiquem apenas nas palavras do pastor, ou naquilo que está escrito na palavra do Senhor, mas que possa realmente virar algo prático na minha vida e na sua vida. Eu quero te incentivar a continuar participando da nossa programação ao longo dessa semana, lembrando a todos que no domingo nós teremos a nossa ceia anual. Então, você se prepare para esse momento também, um momento importante para a nossa comunidade, um momento importante para a nossa igreja, e eu e você estaremos juntos então no próximo domingo. Que Deus te abençoe, tenha uma ótima noite de quarta-feira e um restante de semana abençoado na presença do Senhor.